Ale, tá me ouvindo? Manda um joinha aí se você tá me vendo, me ouvindo, porque não tá aceitando aqui. Foi. E aí? Tô só te ouvindo, pra variar, né? Ah, mas pelo menos entrou. Eu Pô, tô te vendo. não, tô só te ouvindo. Vamos lá, Tudo bem? tudo beleza. Hoje tá diferente, minha tela tá toda preta. Por favor, se apresente. Eu sou Alexandre Siqueira, tá chegando muita gente nova aí, não conhece nós, né, Arthur? Eu sou Alexandre Siqueira, educador físico, faixa preta de jiu-jitsu. E vou falar com meu amigo aí, Arthur, meu amigo de profissão. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur Tchepo, profissional de educação física, praticante de jiu-jitsu e trabalho atualmente como personal trainer, atendendo aí diversos públicos objetivos. E o intuito hoje é falar de um assunto que a gente já falou e vale a pena falar de novo, né? Que são as temidas lesões aí no praticante de jiu-jitsu. Tanto o hobbyista, né, o atleta amador, quanto o cara que quer seguir por um caminho profissional no jiu-jitsu, mesmo sabendo que vai encontrar diversas dificuldades, né? E a gente vai abordar alguns assuntos. Primeiramente, eu queria até te perguntar o que aconteceu com você, porque, para quem não sabe, o professor Alexandre Siqueira, além de dar aulas, ele treina, né? Tem muitos professores que apenas dão aulas, mas não treinam. E ele teve uma lesão, e eu vou pedir para que ele explique, e a gente vai tentar achar a solução dessa lesão. Em primeiro lugar, somos profissionais de educação física, não somos fisioterapeutas nem médicos, mas vamos abordar aí algumas questões, tá bom? Pode falar, Lê. Então, cara, como eu tinha te falado, eu lesionei, foi o ciático, né? Deixa eu baixar aqui, senão vai ficar chegando mensagem aqui. Esqueci de pôr de mutar aqui. Pera aí, tô rapidinho. Aí. Então, eu lesionei, na verdade, inflamou o nervo ciático, deve ter dado uma pinçada. E faz um pouquinho mais de um mês atrás, aí passou 2 dias, três, já estava melhor, não estava 100%, estava, sei lá, uns 90%. E eu fui treinar como se não estivesse, como se eu não tivesse nada. Fui pra guerra lá pro Confere. E aí pegou de vez mesmo. Aí pegou forte, tive que tomar medicação, porque não dava, tava difícil de andar. E não tem o que fazer, né, cara? Não é uma contusão, uma batida, que uma massagem, algo assim melhora. Tem que tomar mesmo um anti-inflamatório para desinflamar, muito alongamento e flexibilidade. Mas eu tomei rápido, o segundo e terceiro dia já estava movimentando. Hoje eu estou aí quase 100% já. Já treinei ontem. Não deveria, mas eu treinei na boa e tô bem, né? Isso acontece. Por mais que o meu corpo estivesse preparado, ele dá um movimento ali. Não é nem por falta de aquecimento ou de alongamento, que isso eu já faço há anos, sempre faço. E isso nunca me aconteceu do ciático dessa forma. E o que que eu tenho a dizer, uma observação, né? Eu até comentei com o Arthur aí, se eu não treinasse, cara, se eu não treinasse uma preparação física específica, um levantamento terra, agachamento, core, né, o abdômen, enfim, essa musculatura toda que envolve, que protege a coluna, a lombar, né, ciático, se eu não treinasse, cara, como que eu ficaria? Se treinado já foi difícil, imagina se eu não treinasse, né? Uma das coisas, várias coisas, né? Só tem benefícios de você treinar, tá, com o corpo preparado, é isso. A lesão é menos grave, né? Menos abrasiva, digamos assim, né? E a recuperação também é mais rápido por conta da musculatura ali, que
tá treinada a te proteger, mas mesmo assim não tem como fugir das lesões, certo? Então, se não fosse eu estar meu corpo preparado, eu ficaria muito mais tempo lesionado, não poderia voltar. Certo, Arthur? Certo. Quais foram os sintomas, Ale, para o pessoal conseguir Então, entender cara, assim? foi assim, é uma coisa boba que sempre as lesões assim, foi no último treino de pé, eu tava girando muito quadril para quedar, tava entrando muito, exageradamente, acho que foi no quinto ou sexto rola, tava bem cansado, e uma girada que eu dei, eu senti que deu uma fisgada, mas nada de eu parar de grave, assim, só deu aquela fisgada, veio aqui nas costas e desceu lá no pé, eu falei, ixi, deu um estalinho aqui, inclusive continuei, terminei o rola. Terminei e aquilo ficou incomodando. Aí alonguei e tal, nada. Fui embora. Quando esfriou, depois de algumas horas, adormeceu. Né, a lombar e a perna esquerda. Ficou aquela coisa dormente. No dia seguinte doeu. Eu fiquei 2 dias assim, sem mexer muito, mas dava para mim fazer as coisas, andar e tal. Aí melhorou. Os 5 dias eu já voltei a treinar. Fiz 2 dias de treino na boa e tava uns 90% por aí. Falei, ah, tá bom, já voltou, sem tomar nada. E aí que eu treinei mesmo forte, normal, né? E aí que lesionou de vez. Aí é isso que eu falei da dormência mais a dor, cara. Eu baixava a cabeça assim, pegava tudinho, doía. Eu fiquei um dia também, só deitado para recuperar. No dia seguinte estava igual. Diferente da primeira vez. Falei, esse negócio não vai sarar. No segundo dia igual, aí eu tive que tomar medicamento, aí que soltou. Ficou mais. Ô, Ale, deixa eu ver se eu entendi. Você teve reflexo dessa dor mesmo na região da cervical? Não, cara, não chegou na cervical, não. Quando deu aquela pinçada, eu senti lá no meio das costas, por aí. Mas só foi na hora, depois não. Depois ficou somente daqui para baixo, da lombar para Então, baixo. porque normalmente quando acontece, eu já tive também um pinçamento que fala, né, de nervo ciático, essa inflamação do nervo, eu senti muito a região do quadril e glúteo médio. Isso. E você falou que sentiu também um pouco mais para a região torácica, né? Que seria o meio das costas ali, né? Para quem não Então, sabe, né? Cervical, a torácica está praticamente no meio e a lombar embaixo. não dá para eu falar, eu já estava com aqui do trapézio até aqui embaixo, já estava doendo também. Né? Já estava doendo, sei lá, de excesso de treino, uma massagem que eu sempre solto, já faz alguns meses que eu não vou fazer. Então já estava aqui incomodando. Eu não posso falar que foi reflexo, né, do ciático. Já estava antes de eu me lesionar. Estava incomodando, inclusive eu estava até marcando para ir, acabei não indo e aconteceu isso no ciático. Aí eu senti aqui também, mas já estava, não acredito que seja, pode ser, a gente não tem como saber, mas agora já zerou tudo, já está A 95%. única forma de saber mesmo seria com um médico especialista, vou colocar aí preferencialmente um ortopedista que ele está acostumado com esse tipo de queixa. Vou até ser mais específico, aquele médico do esporte, o ortopedista que atende atleta, principalmente, ele atende todo mundo, mas boa parte do público são praticantes de atividade física, praticantes de esportes, né, em geral. E é uma queixa comum, porque eu já li alguns artigos sobre isso, de pinçamento, inflamação no nervo ciático, principalmente em esportes que exigem rotação, exigem movimentos bruscos, opostos de direção, a chamada força de cisalhamento, né, onde você acaba fazendo o movimento. Você está para a esquerda, de repente você tem que virar rapidamente para a direita. Vou dar um exemplo: o jiu-jitsu, o judô, a capoeira, tênis, o próprio futebol pode acontecer, tá? E esses esportes que exigem da região de membros inferiores, que exigem muito core, movimentos de abdução de quadril, que você, né, faz esse movimento aqui com o quadril,
Isso tem muito nas lutas, né, o jiu-jitsu, e também uma coisa que eu acho que é importante falar, é no jiu-jitsu aquela situação onde eu quero passar a sua guarda, e você está se defendendo, principalmente fazendo o escudo com a perna. Você está jogando uma força e eu estou tentando quebrar aquele escudo, né? Então, abaixando alguns vetores de força, colocando o escudo para baixo, para o lado, e fica tensionando a região, principalmente do glúteo e lombar. E aconteceu isso comigo. Só que no meu caso foram o quê? 12 dias. 2 dias só de anti-inflamatório e depois foi descanso do treino. Eu até ia para o treino, eu fazia mais posição e evitava fazer escudo, tá? E é isso que aconteceu comigo. Agora, se ficar persistente, aquele atleta que está sofrendo com isso várias vezes, é melhor uma investigação com um especialista. Sim. Eu fui teimoso mesmo, cara. Eu pensei que como a gente tá acostumado, né, mano? Sempre treinei lesionado, né? Sempre tomando cuidado, só que o ciático envolve. Não dá pra você mexer nada. Não dá pra você mexer nada, né, cara? O corpo depende daquilo. Diferente de você lesionar o pé, uma mão, né, o braço, um ombro, um joelho. Eu sempre treinei assim, tem o restante do corpo. Mas o ciático não tem como mexer. Não tem como. Eu não deveria ter voltado a treinar assim exageradamente, que nem eu treinei. Não tinha necessidade, mas sabe como que é, né? A gente se empolga, faz um rola, dois, três, dá para ir mais um. E aí vai aonde que o corpo já está ali no limite, né? Já está na fadiga que lesiona. Acredito que o que me lesionou foi isso. Porque o que você falou, eu faço sempre, e até com um cara mais pesado que eu. E eu lesionei com um cara do meu peso. Esse negócio de fazer gancho para raspar, né? Você põe escudo, de repente você muda a direção, você tá jogando pro lado de cá, o cara defende, eu faço muito rápido isso. Eu já ponho a outra banda da bunda no chão, entro com o gancho raspando, né? Essa mudança rápida. Isso aí nunca me lesionou, assim, que eu trabalho bastante fortalecimento, alongamento, né, mobilidade do quadril, da coxa, glúteo, então não tem problema. Essa aí foi excesso de treino mesmo, que me deu essa pinçada. Acontece. E vale a pena falar aqui que existe aquele treino que foi muito intenso, né? Aquele treino específico, que eu digo assim, aquele dia, não o específico com relação a exercícios específicos do treino. Exemplo, na sexta-feira eu fui treinar com o fulano e foi um treino muito intenso. Então, naquele dia, você já percebeu que houve uma intensidade muito alta. E isso pode ocasionar essa inflamação aguda daquele momento, horas depois, normalmente, né, Sim. quando esfria o corpo. E tem também uma inflamação, um pinçamento de forma crônica, mesmo com estímulos mais baixos, com intensidade mais baixa. É a questão do volume. Volume é a quantidade. E muita quantidade, com pouco descanso, também pode gerar esse tipo de pensamento. Por isso que é importante falar que o descanso, ele faz parte do treinamento. Você gerou um estímulo, você precisa descansar. Descansar muito também não é bom para quem é um atleta. E treinar com a devida intensidade, de forma volumosa também, porque existe isso, né? Mesmo sendo opostos em intensidade e volume, às vezes podem se encontrar, que a gente fala que é densidade do treinamento. Muita intensidade com muito volume. E isso gera esse tipo de problema. A questão é, temos que organizar nosso treinamento. Dificilmente, na prática, conseguimos. A gente vai de uma forma mais intuitiva, instintiva. Mas existem estudos, artigos mostrando que tem periodização ondulatória, linear, a, quando você troca o estímulo, e pode ser aplicado no jiu-jitsu também, né? Respeitando o descanso, ou aquele dia que você vai lá fazer só algumas posições,
Só que a maioria das pessoas não respeita isso. Elas acham que quanto mais treinar, melhor. Eu sei que não é o seu caso, eu acho que foi pontual. Mas você com certeza já atendeu vários alunos que falaram para você que quanto mais, melhor, não é isso? Exatamente. O meu, cara, foi fominha. Fominha mesmo, porque era véspera de feriado. Dia 1º de maio era feriado. E eu treino Muay Thai também. Esse dia eu já tinha treinado Muay Thai. Eu já tinha feito um treino, depois tinha feito sparring já. E aí já tava esgotado, cara. O ideal ali, o certo, ele acabou, meu. Acabou, amanhã é feriado, descansa, treina na sexta. E eu falei, não, vamos treinar. Tinha os caras, vamos aí. E começamos a fazer. E aí foi, cara. Fiz um rola com outro, dois, três, quatro. Meu, esgotado totalmente. Foi aonde foi excesso de treino, cara. Que acabei treinando. A gente, é o que eu falei, a gente tá bem. Aí se empolga ali. Tô sem gás, tô cansado, tô fadigado, mas eu tô dosando a força ali. Mas eu tenho um pouco de problema quanto a isso, a hora de parar. Um pouco da onde a gente treinou, né? Que não tinha limite, né? Isso aí não tinha limite. Se tá cansado, não interessa, vai até o final. Vem um pouco disso aí, que a gente foi meio que acostumado a isso. E outro pouco O Ale, que a gente gosta, e aí vai. desculpa. Sim, achei importante falar que, assim, eu gostaria da sua opinião, né, que você também está envolvido com o jiu-jitsu há bastante tempo. Onde você acha que ocorrem as principais lesões? Tirando a quantidade de treino que a gente já falou, mas, por exemplo, você acha que é nas transições de posições, na isometria de uma posição, na parte defensiva, na ofensiva, na queda, na passagem, na guarda, onde você observou na prática que ocorreram as maiores lesões? Puta, cara, Na dinâmica da luta. isso Pergunta difícil. é bem complicado, depende eu acho que varia de pessoa para pessoa. Comigo, cara, nem, não posso dizer que a maioria foi na isometria, porque várias também foram em defender ataques, defender raspagem. Outras foram aplicando, né, com os caras mais pesados, que, sei lá, do meu peso não aconteceria. Não sei te dizer, acho que não tem um número. É na passagem, na raspagem, nas quedas. O que eu vejo, o que acontecia muito com os alunos eram nas quedas, né, de pé, do pé pro chão, né, que eu percebi depois que eu comecei, faixa branca começa no chão, quando o cara já sabe cair ali, que eu ensinava a cair, forma de cair, de defender, diminuíram. Comigo foi bastante em isometria, cara. Isometria e defesa de ataque, né, finalização, querer sair, você pensa que você consegue ainda que dá e de repente não dá. Eu, na minha vivência, foram isso. Você tem. O que você acha que é em quais? Sempre existe um risco com relação às quedas, Sim, todas, né? como a pessoa vai defender, se vai defender, né? Eu falo assim, como ela vai cair. E aquela briga, né? Por exemplo, eu vou entrar em uma double leg, você vai fazer o sprawl. Pode acontecer de você jogar o peso na minha cervical, né? Isso pode acontecer e, infelizmente, pode ser uma lesão séria. Tem relatos aí de lutadores falando que se machucaram quando, no caso, você vai defender e você solta o peso na minha cervical. Além disso, a transição das posições, né? Transição, eu estou passando a sua guarda, você não está deixando, aí eu vou tentar para outro lado. Outra coisa que eu observo também é o cansaço. E tem uma cultura no jiu-jitsu, né, de tipo, treina cansado, você é guerreiro. E não é assim. A gente já sabe que tem estudos mostrando que tem uma fadiga periférica, né? É uma fadiga do seu cérebro já. Ele já está entrando numa estafa e ele está avisando para o seu. Ele não vai conseguir responder, avisar com um neurônio mostrando uma mensagem para o seu músculo relaxar ou contrair. Isso é muito comum em exercícios extenuantes. E essa estafa, ou esse começo de estafa cerebral mental, em uma luta,
pode ser perigosa, né? Esquece o atleta de alto rendimento, que ele não está muito preocupado com isso, tá? Tá falando aqui de praticantes que querem ter longevidade no esporte. Se você perceber que você está muito cansado, é melhor você descansar um pouco e tentar fazer mais um pouco. Ou para e tenta fazer melhor no próximo treino, tenta dormir melhor, enfim, tem que ser mais inteligente. Por quê? Em uma situação onde você está muito cansado e as pessoas estão colocando motivação para que você continue, o grupo fala, vai lá, lê mais uma, ou até mesmo o professor, você pode se machucar seriamente nesse último rola, nesse último sparring. Não é porque é culpa sua, é porque você já entrou em uma estafa. Mesmo você se defendendo, o seu corpo já não está respondendo tão bem. E eu observo isso bastante. Eu machuquei meu dedo assim, né? Era o último treino, eu estava muito cansado, eu não consegui fazer um movimento correto e eu bati com o dedo no tatame. Realmente, foi o dedo para baixo. E até hoje eu sinto ele, eu tenho que usar esparadrapo, enfim. Talvez se eu tivesse descansado esse último treino, eu não teria essa lesão. Outra coisa que eu observo também é com relação ao posicionamento. Quanto mais técnico a gente for, quanto mais técnico você se posicionar, melhor é o mecanismo das alavancas, né? Se você coloca o gancho de uma forma certa, você não faz a extensão da perna prejudicando o seu joelho. Você usa a outra alavanca da outra perna, certo? Para fazer aquele eixo de alavanca. Quando aquela pessoa fica insistentemente tentando te raspar a ponto dela ficar estendendo a perna, é um motivo para ela se lesionar. Ela não consegue fazer uma variação daquele encaixe. Então, isso também eu observo que o mau posicionamento ou o posicionamento errado na hora de lutar também é um ponto de que aumenta, né, as chances de você se lesionar. Eu levava isso pra vida, né? Você falou, quando a gente treinava era assim, não importa se está cansado, se você fez 5 ou se você fez 10, se você não aguenta, é agora que vai aprender. Eu levei até um período, isso, alguns anos atrás, isso pra vida. Não, tem que treinar, tem que treinar. E acabava, às vezes, lesionando por conta do cansaço. Eu fui fazer um curso de pilotagem e levei isso para lá, né? E tava o instrutor lá, eu já tinha feito, lá fiz os horários, as voltas que eram para ser. E eu falei, cara, eu vou dar mais uma. E fui. E ele falou, não, já Deus tá cansado. Eu tava todo fadigado, antebraço, dedo, quadril, corpo, abdômen, né? E eu passei numa curva lá, cara, que eu teria caído, não caí, porque eu dei sorte que tinha um escape. Sendo que eu passei várias vezes lá, você entende? Aí voltei, vim mais de boa, senti meu corpo esgotado. Mas esse pensamento do jiu-jitsu, não, é cansado que você aprende. Aí voltei, o cara me parou na hora e falou, não, deu. Eu falei, não, mas eu vou descansar uns 10 minutinhos, dá pra eu ir. Aí o cara falou, isso aqui você não se treina cansado. Cansou, é hora de parar. E aí eu fiquei refletindo uma briga quanto a isso, né? Pô, mas no jiu-jitsu a gente continua e tal. Enfim, o que você falou, concordo aí, meu. Resumindo, né? Cansado parou, não importa se tá pilotando moto, seja lá o que for no jiu-jitsu, tudo é risco, cara. Você cansou, gera um desequilíbrio muscular no seu corpo que a probabilidade de lesões aumenta muito, né? Aumenta muito, porque um vai compensar o outro, é onde lesiona, né? Lição Outro ponto aprendida. que eu acho importante, desculpa interromper, que é que você não está me vendo, outro ponto que eu acho importante falar é com relação ao aquecimento e à temperatura do corpo. Eu vou fazer uma analogia com o carro. Se você ler o manual do carro, o uso severo que eles falam são os extremos. Aquela pessoa que mal utiliza o carro ou que utiliza de forma muito assim, forte, né? Severa. Vamos colocar um motorista de aplicativo que utiliza aí 6 horas, 8 horas, e aquela pessoa que mal usa, ela liga o carro, anda 500 metros, 1 quilômetro, deixa o filho na escola e volta para casa. E isso faz mal, porque não tem lubrificação suficiente para ter um bom rendimento do motor. Isso está claro no manual do carro. Ele precisa atingir uma temperatura ideal de trabalho.
fazendo essa comparação conosco. Se você chegar em um dia frio e já ir, vou alongar um pouquinho, fazer uma mobilidade no quadril e fazer ali 5 de 5, 6 de 5, que eu falo, né? O 6 de 5, o 5 de 5 é o sparring, o rola, e dependendo do seu companheiro de treino, do seu adversário, ele vai colocar aí um ritmo muito forte, você vai se machucar. A propensão é muito alta. Agora, se você fizer todo um processo de aquecimento, mobilidade, e perceber que você está atingindo uma temperatura ideal, você já percebe isso até mesmo na sua concentração. Repara, quando a gente chega na academia, a gente não está muito concentrado ainda, né? Sim. Chega um momento que você atinge essa concentração a ponto de você não querer ir embora, e você percebe que você está tendo uma melhor fluidez nos movimentos, é porque realmente você atingiu essa temperatura ideal. E isso demora em torno de 15, 20, 30 minutos, dependendo. E aí você está pronto para aquele combate. E você tem que também saber fazer o resfriamento. O que é o resfriamento? É saber a hora de parar, a desacelerar o coração, fazer exercícios respiratórios, alongar. Tem gente que já acaba o treino e senta. Eu faço isso também, mas hoje em dia eu já estou evitando. Eu sento e já começo a me alongar. Ou eu dou algumas voltas no tatame, porque meus batimentos estão altos também. Então, você começa de uma forma lenta, atinge a intensidade ideal e vai abaixando. E a gente vê muita gente fazendo assim, o cara chega, cumprimenta e já quer lutar como se fosse a final do Mundial. Vai se machucar. E a gente vivenciou muito isso, né, Lê? A gente viu muito isso. É. Eu no frio, Arthur, olha, para treinar no frio é complicado, cara. Eu para aquecer, tipo, 20, 30 minutos para mais, o meu corpo não aquece. Isso. Ele não aquece, cara. Nossa, eu treino, eu faço exercício, faço. Assim, até faço o primeiro rolo, eu termino, parece que eu acabei de chegar. Isso aí eu faço uns 20 minutos, meia hora de aquecimento, vou até te perguntar. E aí eu não aqueço, cara. É muito difícil, cara. Demora demais para aquecer. Eu já comecei a treinar antes de aquecer. A maioria das vezes eu me lesionei. Eu não sei você se você demora muito tempo para aquecer, cara. Vai do Claro. metabolismo, vai do organismo da pessoa, né? Não, e Você é a como faixa para você etária, né? aquecer? A Você gente demora demora mais. muito também? Ou você aquece logo? Como que é? Demoro também. Eu demoro, e eu tô com 41 anos. Você tá me Hoje, ouvindo, o meu. Arthur? Você demora Tô muito ouvindo. para aquecer? Eu demoro demais, ou você aquece rapidinho? Como que é? Não, eu demoro também. Ixi, meu. Eu não tô te vendo. Você tá me ouvindo? Como que você Tô te vai? ouvindo. Cara, tá silêncio aí. Você tá aí? Tô aqui. Ixi, Maria. Tá me ouvindo? Tá aí, Arthur? Eu não acho que deu alguma coisa, cara. Eu não, Tô. tá, Eu vou tá escrever silêncio. aqui. Eu não tô te Calma. ouvindo. Se você tá falando, eu não tô te ouvindo, cara. Você... Não tô te ouvindo. Acho que deu algum problema no som, rapaz. Deixa eu ver. Ale, tá me ouvindo? O meu tá no último. Cara, não tô te ouvindo, cara. Será que. Bom, eu tô te ouvindo. Qualquer coisa eu encerro aqui. Leu? Olha lá, Ademir tá normal. Arthur, tô ouvindo. Então, eu não tô te ouvindo. Caramba. Eu não sei. Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair e clico de novo aqui pra entrar. Deixa eu ver se vai dar certo. Beleza. Então, o professor Alexandre saiu momentaneamente. Eu vou dar continuidade aqui. E ele fez uma pergunta para mim, e eu estou respondendo que eu aqueço bastante por dois motivos, porque eu sei que é importante aquecer para não se machucar, e também pela minha idade, eu estou com 41 anos, e eu percebo que eu preciso dar maior ênfase no aquecimento do que quando eu era mais novo. Deixa eu ver se eu consigo.
Se ele consegue entrar. Acho que vai entrar. Entrou, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ale, tá ouvindo? Caramba, eu já mandei a parada. Cancelar e fugir. Tá me ouvindo, Ale? Voltou dessa porra. Vou tentar colocar o fone aqui, tá? Se melhor. Eita, aí de novo. Saiu de novo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, ou relatar alguma história de lesão no jiu-jitsu que a gente possa aí conversar, debater. Estou esperando o professor Alexandre se queira voltar. Deixa eu ver se eu mando o convite para ele novamente. Cadê você, Ale? Aqui, convidar. Então, eu priorizo o aquecimento aí 15, 20, dependendo, 30 minutos. Ale, tá me ouvindo? Eu vou encerrar então. O professor Alexandre não está conseguindo entrar. Deixa eu ver, tentar mais uma vez aqui. Ale, tá me ouvindo? Pô, cara, agora entrou. Tô ouvindo, Tá tô ouvindo? ouvindo. Ah, que Tô. bom. Agora tô Vamos ouvindo e tô aproveitar vendo antes que agora, cara. o Tô Instagram ouvindo. ele não gosta muito da gente, né? Cara, agora eu tô ouvindo e tô vendo. Olha só. A hora Então, que eu calma aí, saí, deixa eu só. a hora que eu saí, Ah. eu tava em cima. Então, eu vou responder rapidamente a última pergunta. Sim, eu priorizo o aquecimento, eu demoro em torno de 15, 20, dependendo 30 minutos no frio, para atingir essa temperatura ideal, esse foco ideal, esse rendimento ideal para evitar lesões. Lembrando que machucar é uma coisa, lesionar é outra. Lesionar afasta você por um tempo. Você teve uma lesão, um pinçamento, uma inflamação no nervo ciático, é uma lesão, te afasta do treinamento por um tempo. Machucar é quando você de repente corta o pé no tatame, acontece algum problema pontual ali que você se machuca só, no dia seguinte você coloca o esparadrapo e volta a treinar. Então essa é a diferença entre se machucar e lesionar. Eu tava falando que eu demoro demais para aquecer, né? Tá Muito, certo? muito, muito. Demoro. O frio para treinar é bem complicado. É bem complicado. O treino lá é 1 hora e meia, 1 hora que você faz. Eu faço a aula, né? A gente fala que é a aula comercial, alguns usam aí treino executivo, é 1 hora e meia. E tem um aquecimento, depois tem aquela parte específica do jiu-jitsu, né? Rolamento, fuga de quadril, depois alguma técnica educativa antes de você executar aquela técnica específica. Por exemplo, um drill, uma repetição, uma situação de passagem, depende, né?
do que o meu professor vai passar, se é uma queda, uma passagem de guarda ou trabalho de guarda, e a gente vai fazendo, repetindo aquilo, algumas vezes acontece também daquele treino onde fica três pessoas no meio do tatame, você vai tentar passar minha guarda, se você conseguir você fica, eu saio, sabe quando faz a fila, e que não deixa de ser um específico, né? Já com combate, e depois no final o combate, né? A gente estava falando aí de cansado, né? Cansaço. Lembra daqueles treinos lá? Por exemplo, tinha 10 caras, 5 para cá, 5 para lá. Um fica no meio, esse time roda. E o daqui, um fica no meio e esse roda. Meu, era 10. Eu cheguei a fazer 15 minutos, cara. Eu segurava, gorfava para vomitar, eu segurava, cara, de exausto, cara. Eu nunca Nossa, mais vi esse treino. isso aí Se eu por ia falar. acaso você vê isso no YouTube ou no Instagram, enfim, nas redes sociais, você, por favor, me manda o link, me marque, enfim, porque eu fiz isso principalmente para trabalhar a guarda, né? Você fica principalmente fazendo e dependendo da situação, o cara já está aqui na sua cervical, né? Saiu o que está na sua cervical, já está o cara do seu lado, então você vai ter que repor. É bem tenso mesmo. Eu nunca mais vi, eu já vi assim. Fiz há pouco tempo atrás. Eu estou fazendo guarda com as costas no chão, os seus pés estão aqui e tem mais um colega na frente, eu com os pés no quadril dele, né? E eu vou fazer essa transição, né? Sabe assim, tipo, os pés que estavam no quadril do colega A, eu vou colocar aqui no colega B. Preferencialmente um X, não a guarda X, tipo um X para eu rodar, né? Eu Sim. rodo e isso vai trabalhando muito seu abdômen e tendo a noção de como você se movimenta, tanto para repor ou quanto para fazer. Tem gente que gosta de usar muito emborcada, né? Só que ele já ficando mais velho, a emborcada não é muito bom para cervical. Eu não consigo hoje em dia emborcar muito. Mas são treinos específicos, né? E eu não tenho observado, pelo que eu tenho visto em alguns canais aí que falam sobre jiu-jitsu, eu não tenho visto muito não. E você? Nunca mais vi também. Nem academia, nada. Pergunto pros amigos aí, professor. Não, a gente não faz mais isso. Não tem mais. E nem o treino do jeito que era, né? 1 hora de treino, 5 minutinhos alonga, deu 5 para a parede, começa a fazer dupla, pau, 10 minutos, descansa um, Então, volta. esse daí eu vou ter que falar, né? Assim, aí que entra o perigo. Você chega, tudo bem, se você chegou de bicicleta, chegou correndo, se você já estava com um pré-aquecimento, eu não vou falar muito não. Mas se você chegou de moto, de carro, estacionou ali, subiu, geralmente a academia, né, é no segundo andar, ele subiu uma escadinha, é, cumprimentou seus companheiros de treino, bora ler, vamos. O risco de lesão é alto. O correto é você chegar, cumprimentar, fazer um leve alongamento, exercício de mobilidade, pegar um companheiro de treino, um colega, fazer drills soltos até você atingir essa temperatura ideal. Você vai perceber uma dilatação pulmonar também. Você vai perceber a transpiração aumentando, essa sudorese. Aí você está pronto para o primeiro combate. O risco de lesão já cai drasticamente. Exatamente, lá o negócio era guerra mesmo, né? Chegou 5 minutinhos, não era nem aquecimento, era alongamento. Nem Ninguém 5 dorme. minutos, às vezes era 2 minutos. E se você chegasse 5 minutos atrasado, caía, pisava no tatame, já vai ali, ó. O negócio era loucura, né, cara? E todo dia sim, cara. Segunda a sexta, 5 dias. Não era, um dia foi sparring intenso, amanhã é um técnico, é um drill. Nada, 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 nada. Era todo dia loucura, né, cara? O que o corpo suportou, né? Loucura isso aí. Hoje eu nunca mais vi da mesma forma desse treino aí que a gente falou agora, eu nunca mais vi
dessa forma também, cai para dentro e rola. Mesmo treino de faixa preta, só faixa preta, já cai, já não, cara. Mesmo faixa preta, faz exatamente isso aí. Pega o parceiro, faz o drill, aquece específico ali, porque vai ser feito. É, os treinos têm que ser inteligentes, eles têm que ser bem estruturados para preservar ao máximo a integridade física dos praticantes, dos alunos, porque assim, você depende de um companheiro de treino para sua evolução. Se naquele grupo começar a ter um alto índice de lesão, alto índice de lesões, melhor assim, você acaba prejudicando a sua evolução. Então, todo mundo é responsável, né? Eu tenho que ser responsável ali pelo treino que eu vou fornecer para você e vice-versa, né? Eu tenho que estar bem intencionado. Eu não posso estar mal intencionado, porque eu nem treino mérito ainda daquele indivíduo que é grosso, né? Que tem isso no futebol, porque que não iria ter no jiu-jitsu, né? Não estou falando de maldade, estou falando de grosseria. E essa grosseria pode acarretar uma lesão no companheiro. Ou até nele. E aquele cara que é grosso e se machuca sozinho, você já viu, né? Tem em todos os lugares, né? Então, falando para a galera aí, dica, normalmente, né, hoje em dia, o professor dá lá o aquecimento, dá a posição, um drill específico. Mas às vezes tem aqueles treininhos clandestinos que você faz no condomínio, na casa do amigo, né, meu? Que, vamos já se pegar, não tá na academia. Não, eu era louco para fazer, não precisa de aquecimento, que negócio chato. Não faça isso, que o risco de lesão aumenta, é muito alto. Aquece lá, faz o primeiro rola, sem força, só aquecendo, fazendo posição, cada um faz um pouco. Melhor coisa que tem, cara, para não lesionar, certo? Certo. Ale, quer pontuar mais alguma questão? A gente falou de uma forma básica, na minha opinião, eficiente. A gente já tinha abordado esse tema. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pergunte. Se alguém quiser relatar aí alguma lesão. Quer E. diminuir, Hã? quer diminuir suas lesões, entra no meu programa, que agora as matrículas estão fechadas, vai abrir próxima. E além do treino, da preparação, você vai precisar de uma alimentação boa, suplementação. Tem o book do Arthur também, que te dá várias dicas lá, exatamente o que você tem que, de acordo com o seu peso, o que você tem que se alimentar. E se quiser melhorar isso com uma mentoria, o Arthur aí também, o que você comer, dividir os blocos da alimentação, programa completo. Pronto, faixa preta, faixa marrom. Obrigado, obrigado. Obrigado pela ajuda. Aproveitando, né, quem tiver um pouco mais de interesse, tem um e-book, Preparação Física para Lutas. Alguns conceitos básicos que é importante, né? Muita gente fica na dúvida do tipo, mas a luta trabalha o quê? É aeróbico, é anaeróbico? É melhor treinar potência? É melhor treinar hipertrofia? Então, assim, tem lá as respostas para essas dúvidas básicas, por isso que é um e-book pequeno, são conceitos básicos, né, que tiram já várias dúvidas que as pessoas têm, principalmente aquele praticante iniciante, né? Da mesma forma que o cara entra, já tem várias dúvidas do que é o jiu-jitsu, né? Com o tempo ele já vai ficando assim, tá, mas eu vou fazer musculação, mas de que jeito? Quantas vezes na semana? Por quanto tempo? E tem essas respostas lá no meu e-book, tá o link com a Hotmart ali na bio do meu Instagram. Um preço muito bom, muito justo, muito acessível. E também tem outros aí que envolvem aí métodos de treinamento, mas não para luta, né? Eu mostro nesses anos aí de personal trainer, treinador pessoal, tipos de treino com embasamento científico que mostra drop sets, super séries, treino de força, que você vai ficar 3, 5 minutos de descanso de um intervalo para o outro, enfim, tá tudo lá. Dá uma olhada, tá lá também nos destaques. Vai lá, e-books, nos destaques da bio. Se você clicar, veja se há interesse, vai direto na Hotmart.
Ale, eu queria te agradecer, foi uma live surpresa bem bacana aí no feriado. Vamos ver se a gente marca um treino juntos. E é isso. Se você tiver mais alguma coisa para falar, por favor. É isso aí, cara, é isso aí. Programa completo, tem a mentoria e tem. Eu disponibilizei também, que agora muita gente não entrou no meu programa, uma planilha de treinos, né? Um ciclo aí, mas aí não tem minha mentoria, tem os treinos lá, e o pessoal tá fazendo aí, tá tendo um retorno bom, bem legal. Eu nunca tinha feito assim, o meu era com mentoria, que é um programa completo, né? Mais direcionado dessa forma que você falou aí. E agora tem a planilha lá, tô testando e a galera tá surtindo efeito. Vamos ver até por quanto período, né? Algo que a gente podia pensar em fazer juntos no futuro é assim, uma periodização para o jiu-jitsu. Porque assim, né? A gente fala muito dessa organização de treino da preparação física para a pessoa aplicar no jiu-jitsu. Agora, a periodização do jiu-jitsu é um pouco diferente, porque envolve até um plano de aula, né? Você que é professor. Por exemplo, hoje nós vamos treinar o quê? Por quê? Nesse grupo, quem vai competir? Ninguém, ok. Quem aqui está buscando defesa pessoal? Dois. Você viu o quanto é difícil, né? Então a gente podia colocar uma periodização para o atleta competidor e uma periodização para o robista, porque ele também vai ter benefícios, igual eu. Sim. Uma semana de guarda, uma semana de passagem, uma semana de queda, porque é complexo, né? Você querer explicar tudo para um iniciante. Se para nós que temos alguma experiência é difícil, hoje eu entendo que assim tem que separar, né? Uma semana um pouco mais intensa, uma semana um pouco menos intensa, mais volume, menos intensidade, tentei ficar oscilando. Isso eu acho muito bacana e eu não vejo muita gente falando, muita gente fazendo. Acho não. Acredito que seria um projeto bem legal, até mesmo com alguns vídeos. Vamos pensar É, nisso aí. é mais ou menos isso que eu faço, Arthur. Aí tem uns amigos, Ótimo, não vou nem falar que é aluno, é amigos, preciso fazer uma musculação pro jiu-jitsu. Eu falo, cara, não faz musculação, faz aqui meu treino, tá? Aí cara, para amigo assim eu dou, nem vou cobrar a mentoria, a gente treina junto ali, eu falo, cara, você tá fazendo coisa errada. Isso, esqueci até de falar em lesões. Aí o cara fala, não, meu, eu O tô cara fazendo fala, não, meu, musculação tô fazendo para ser mais forte. mais forte. E aí o cara vai fazer um crossfit porque falaram para ele que aumenta o gás e a resistência. Aí o cara faz jiu-jitsu, musculação e crossfit. Aí lesiona. Puta, eu tô... Mas é lógico que vai se lesionar. E ainda queria fazer o meu programa. É, eu preciso ver um horário para me encaixar esse seu treino. Eu falei, não, cara, qual que é o seu objetivo? É melhorar no jiu-jitsu. Então você joga a musculação e o crossfit, você deixa os dois. Você vai treinar jiu-jitsu e esse exercício que eu estou passando, que é uma musculação, depende do período, que vai ser pro jiu-jitsu, se é pro jiu-jitsu seu objetivo. Ponto, acabou. Agora, igual você separou aí, tem o competição, tem o cara que faz por hobby, quero melhorar minha saúde. Então faça uma musculação, vai te ajudar na saúde e vai melhorar um pouquinho no jiu-jitsu. Ponto, exato. acabou. Você não tem essa ambição de melhorar, de elevar a sua performance, é isso daí. Vai lá e faz o treino lá. Então, tem cara que quer fazer um monte de coisa, aí lesiona. Meu, musculação, crossfit, o meu treino e o jiu-jitsu, eu falei, meu, 24 horas não vai dar para você fazer tudo isso. E, Com enfim, né? certeza. Tem pessoas e pessoas. Aí lesiona, aí vira aquela coisa crônica, aí alguém vai perguntar, você treina jiu-jitsu? Ah, já treinei, mas é uma porcaria. Machuca, lesiona, não deixa. Prejudicou a minha vida. Não, quem prejudicou foi você, cabeçudo, que não soube organizar. Falamos sobre alguns É aspectos. isso. Se alguém tiver também alguma dúvida e quiser contribuir com alguma sugestão, por favor, escreva. Deixa aqui algum comentário que ajuda de tema para as próximas lives. Ale, É vou isso, precisar ir Arthur. embora. Vamos Queria lá. agradecer. Galera, vou salvar essa live no meu feed. Vou marcar o professor Alexandre Siqueira e salvar também no canal do YouTube, tipo Trainer. Beleza? Beleza, Arthur. Valeu, obrigado. Galera aí, abraço, bom feriado e os. Valeu! Valeu.